Jeremias, capítulo 1, versículo de número 2, diz assim, Jeremias, capítulo 1, versículo 2. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Amém. Podem sentar, queridos. Quero desde já desejar a esta maravilhosa igreja, aos irmãos que estão aqui, um feliz 2020, na presença do Senhor. Que Deus possa abençoá-los de uma forma muito especial. A Bíblia diz que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dor. Estivemos aqui ontem na Santa Ceia e fomos muito abençoados, hoje também pela tarde, aonde podemos ser ministrados pela palavra do Senhor. Estamos ali na Argentina trabalhando, já dia 1º de fevereiro agora, completamos 15 anos que estamos no campo missionário. E podemos dizer, como o profeta Samuel, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor, pela vida do ministério, pela vida da igreja de Campinas, que tem estendido a sua mão para a obra missionária. Falo aqui em nome de todos os pastores que estão ali no campo, na Argentina, agradecido por vossas orações, pelas vossas contribuições que têm nos ajudado a realizar essa tão sublime tarefa de levar o Evangelho quadrangular. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e pronto vem buscar-nos para levar-nos à glória. Agradecer pelo que os irmãos têm feito por nós ali. Pensando neste culto, nesta noite, em deixar aqui uma porção da palavra de Deus e pedindo ao Senhor uma palavra, trouxe ao meu coração esse texto de Jeremias, e em especial o versículo 11, que diz assim: ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Esse texto fala da chamada de Jeremias. Seu nome significa o Deus que estabelece, também conhecido como profeta das lágrimas, escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe, formado e preparado por Deus para uma tarefa não muito fácil. O ministério de Jeremias foi pregar o juízo de Deus sobre a nação, por causa da sua desobediência, e por trazer uma mensagem tão difícil, Jeremias sofreu muitas humilhações, não entendiam a sua mensagem, e trouxe muito sofrimento à vida do profeta Jeremias. O versículo 5 que lemos, diz a palavra que antes que eu te formasse no ventre, te escolhi,
Antes que saísse da madre, te santifiquei, separei, e as nações te dei por profeta. Interessante nesse texto é que mostra que quem ainda forma é Deus. Antes eu te formei, diz a palavra. Antes eu te escolhi, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Depois que Deus formou, depois que Deus escolheu e separou, Ele deu para as nações o profeta Jeremias. Deus não nos escolhe por o que nós somos, Ele nos escolhe para ser. Ele não chamou você pelo que você é, como diz o texto que foi lido aqui. O poder do Espírito Santo desceu sobre o povo, ou sobre os discípulos, para que eles fossem testemunha. Não recebeu porque eram, recebeu para ser. Para ser. E quando olhava esta palavra, o lindo desse Deus que nós servimos é que o texto disse que antes de todas as coisas. A história de Deus com Jeremias foi antes ainda dele nascer. A história de Deus comigo e com você foi antes de que você nascesse. Não começou hoje a história de Deus na sua vida. Às vezes chegam pessoas na igreja, em pouco tempo já começam a fazer muitas coisas, e alguns às vezes não entendem se fulano chegou agora e já está fazendo tanta coisa, mas a história de Deus com ele não começou hoje, não começou ontem. Deus já tinha um propósito, Deus já tinha um processo que já vinha sendo feito na vida dele, e às vezes nós não entendemos isso, e às vezes até entristece algumas pessoas isso. Estou há tanto tempo e nada acontece comigo, fulano chegou agora e já está fazendo tanta coisa. Não é agora, Deus já começou a fazer algo antes de todas as coisas na vida dele. E nós às vezes custa entender isto. Vemos que o profeta, quando recebe esse chamado, ele põe algumas escusas, algumas desculpas, dizendo: Senhor, eu sou ainda criança, não sei falar bem. E isso acontece muitas vezes conosco, quando Deus nos chama. Normalmente nós nos desqualificamos e dizemos: Deus, fulano é melhor, fulano pode fazer melhor, tem pessoas mais capacitadas, e é bem verdade que muitas vezes tem mesmo, gente mais preparada para isso. Mas quando olhamos para esse texto, Deus disse a Jeremias: Jeremias, chega de desculpas, porque quem formou você fui eu, quem te escolheu fui eu, quem te separou fui eu, então quem te capacita sou eu, quem te enche de graça sou eu, quem separa você para a obra e para fazer o trabalho sou eu. Então não é você quem faz, é Deus que faz por meio de você. Me lembro quando Deus nos chamou para a obra missionária, que estávamos aqui no Brasil, estávamos bem, trabalhando com o nosso carro, com a nossa casa, trabalhando uma empresa bem estabilizada, e eu me lembro que era uma conferência missionária, o pastor pregava a palavra, e eu sentado ali no fundo, eu disse: Senhor, vamos fazer um trato, o Senhor envia alguém, e eu vou sustentar, vou enviar o sustento, vou enviar o salário. E quando eu falava essas palavras, o pastor parou de pregar, e disse: existe alguém aqui que está querendo fazer um negócio com Deus, dizendo: o Senhor envia que eu vou sustentar. Deus manda dizer para você que Deus não precisa do seu dinheiro para sustentar ninguém lá, e nem você. Deus não quer o seu dinheiro, a sua oferta. Contigo é diferente, Deus quer a sua vida. E comecei a entrar num processo e entendi este processo. Chegou o tempo, as coisas na empresa começaram a vir abaixo, os clientes compravam, não pagavam, as coisas começaram a apertar, ao ponto da minha sogra começar a enviar mercadoria para nós. Eu disse: Senhor, eu já entendi, eu vou fazer a obra, mas tem que ser já, porque as crianças são pequenas, é mais fácil com o idioma. E saí aquele dia no carro conversando com Jesus.
Tinha anotado algumas coisas aqui, mas o Espírito Santo me conduz aqui por esta palavra, porque eu acredito que existe alguém aqui que precisa escutar isto. E no carro eu comecei a chorar, falei, Senhor, eu vou. Já entendi que tenho que ir para a missão, mas tem que ser agora. E eu chorando no carro e conversando com Jesus no carro, parou o semáforo, uma senhora olhou para mim, viu que eu estava chorando e conversando, e ela disse, Senhor, o senhor está bem? Eu disse, sim, eu estou bem. Porque ela viu eu conversando com o banco, e chorando, esse rapaz está. Aí o semáforo abriu, eu fechei o vidro, e continuei falando com Jesus. Na quarta-feira, na quinta-feira de manhã, tínhamos um culto em uma das nossas congregações, fui para este culto, ministramos neste culto, e acabou o culto, o pastor Agostinho disse, Gerson, fique aí, que eu preciso falar com você. Abriu uma oportunidade na Argentina, e o seu nome foi falado na reunião lá com o pastor Paulo, e ele mandou falar contigo se você está disposto para ir. Eu falei com Jesus na quarta, na quinta noite a resposta veio, e eu disse, fala ao pastor Paulo, pastor Agostinho, que eu vou, só me dá a data. O pastor se assustou porque ninguém sabia, existem coisas que é entre a gente e Deus. O pastor disse, como? Eu falei, diga a ele que me dê a data que eu vou. E fomos para a Argentina, ficar 15 dias, e depois voltar. Levei a família, passaram-se 15 dias, 16, 17, eu não voltava, o pastor chamou e disse, você não vai vir embora mais não? E aí nós voltamos, chegamos aqui, conversamos com o pastor, vendemos as coisas, vendemos assim, doamos praticamente, e fomos embora para a Argentina. Eu, a minha esposa, 3 crianças pequenas, 5 malas. Vendemos o carro, vendemos a casa, vendemos algumas coisas que tínhamos, colocamos o dinheiro no banco e fomos, disse, pelo menos vamos estar um tempo ali, eu vou estar tranquilo, porque eu estou levando dinheiro, e o dinheiro está guardado. Nós escutávamos sempre os missionários chegando e falando e dando testemunho de muita coisa difícil, muita provação, muita privação. Isso foi criando uma barreira, digo isso para mim. E eu disse, eu vou para lá, vou passar fome, vou passar necessidade. E foi todo um processo de Deus comigo. Todo um processo. E quando eu entendi que Deus ia cuidar, fomos para a Argentina. E quando chegamos naquele lugar, a primeira semana, quando eu desci do avião com a minha família, pastor Nilton nos recebeu e disse assim, Gerson, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. E eu disse, obrigado meu amigo. Disse, mas o papai vê. A mãe pode não ver, mas o pai lá em cima vê todas as coisas. E começamos a trabalhar, o tempo foi passando, o pastor Nilton foi para Buenos Aires, ficamos em Mendoza. Um lugar extraordinário, Deus nos abençoou ali. A obra cresceu, Deus prosperou. Me lembro que depois de alguns dias eu fui no banco, pastor, para sacar o dinheiro, para comprar algumas coisas. E quando eu coloquei o cartão, deu um problema no meu cartão e eu não pude sacar o dinheiro. Mendonça até a primeira fronteira são 1.800 quilômetros. Eu tinha dinheiro no banco, mas não podia tirar. Não tinha como trocar, não tinha como fazer. Então eu cheguei em casa e disse, minha esposa, o cartão travou e não tem como destravar, tem que ir na fronteira, porque já chamamos lá no banco, disse que eu tenho que ir numa fronteira, numa agência do Itaú, ir lá e destravar o cartão. E como é que a gente vai fazer isso sem dinheiro? E quando estávamos naquela discussão, parou uma Peugeot, uma caminhonete frente da minha casa. Era um irmão que tinha um supermercado, aleluia. Ele disse, pastor, Deus me mandou aqui e mandou trazer para o senhor estas coisas, e começou a baixar mercadoria, e baixava bolsas e mais bolsas, e disse, aqui está a carne para o seu churrasco. Enquanto o senhor estiver aqui, Deus vai usar, ou seja, Deus me mandou trazer para o Senhor. Nós ficamos ali 8 anos, e todos os meses parava a Peugeotzinha daquele irmão cheia de mercadoria, e Deus nos sustentou. Deus disse, olha, eu disse para você que não precisava do seu dinheiro para sustentar você. Aí está a resposta. Deus, Ele cuida. Deus nos abençoou em Mendonça. O trabalho cresceu. Mendonça, onde estávamos em Maimpu, era muito próximo de Luján de Cuyo, onde está pastor Selmo. E começou algumas dificuldades, os obreiros de lá querendo vir para cá, e algumas situações. Eu disse, já não tem como mais ficar nessa situação. E então viemos a Campinas. Pastor Paulo nos chamou aqui em uma reunião com o pastor Nil, disse, tem uma possibilidade em Oberá. Em Oberá é um campo grande e necessitamos um obreiro para lá.
Me lembro que o pastor Paulo disse assim para mim: se você quiser, você pode ficar em Mendonça, mas para mim você é o homem para Uberá. Eu disse: pastor, se o senhor disse que eu sou o homem para Uberá, eu não tenho que decidir mais nada, vamos para Uberá. Disse: eu posso decidir alguma coisa, permita-me já no começo do ano, por causa da escola para as crianças, e viemos para Uberá, tranquilos, porque estávamos mais perto do Brasil, mais próximo da fronteira. E Senhor, vai ser mais fácil ganhar alma, porque existe uma influência ali de brasileiro, então eu entendo que vai ser mais fácil ganhar almas. E chegamos em Uberá, uma igreja que passou por algumas dificuldades, e praticamente recomeçamos o trabalho em Uberá. 17 pessoas tinha na igreja, e 17 chefes. Lá todo mundo mandava, lá todo mundo, as coisas da igreja ficavam na casa dos irmãos, porque a igreja não tinha lugar para guardar as coisas. O muro era um muro baixinho, e a igreja está num lugar um pouquinho complicado, e o que tinha na igreja, as pessoas entravam e levavam, e quando nós chegamos ali, os primeiros 15 dias choveu todos os dias. Em Mendonça, para chover uma vez ou duas vezes no ano é muito. Uberá, chuva e mais chuva. A esposa do pastor que estava antes de nós diz a minha esposa: irmã Luciana, nem se preocupe em criar ciclo de oração, porque aqui não funciona ciclo de oração, ninguém vem orar, você vai ficar sozinha. De entrada foi essa notícia. Ela me conta e disse: minha filha, vamos orar, Deus nos trouxe para cá para fazer uma obra, e vamos fazer esta obra. E começamos a trabalhar. Os primeiros 15 dias choveu muito, tinha um muro atrás no fundo da igreja alto, tamparam um cano que tinha no fundo, encheu de água, fez uma piscina e derrubou aquele muro. Toda aquela água suja entrou dentro da igreja e ficou todo aquele cheiro horrível. Era um dia de semana e eu fui para lá depois da chuva, e quando entrei e vi aquela sujeira, madeira por todo lado, aquele cheiro de esgoto, de água suja, e entrei no templo. E aí chamei a minha esposa e disse: filha, vem para cá, porque aqui a coisa está difícil. E ela veio, e ela com a mangueira e eu com o rodo puxando a água. E quando puxava a água, minha mente foi lá em Mendonça, no círculo de oração com quase 50 irmãs. E quando puxava a água, a minha mente foi lá em Mendonça, naqueles cultos cheios. Eu disse: Senhor, já começou complicado. E começamos limpando, e quando terminamos de limpar, o piso ficou limpo. O Espírito Santo falou ao meu coração: eu trouxe você para cá porque precisa de uma limpeza. Irmão, a primeira vez que eu fui na prefeitura, porque tinha uma dívida lá, o último que havia pagado imposto foi Newton, no ano de 98. Desde 98 a 2013 ninguém pagou imposto. E quando eu cheguei na prefeitura, fui falar com ali o pessoal que faz o processo dos impostos. A mulher olhou para mim e disse assim: para a sua igreja lá, nós não vamos parcelar, porque vocês não pagam. Imagina essa situação. Eu disse, fiquei com vergonha e voltei para casa. Disse aos irmãos: vamos fazer uma venda de frango assado. E vendemos frango, juntamos o dinheiro naquela semana, chamamos aqui Campinas. Pastor Enoque ainda na época nos ajudou ali, pela igreja de Campinas, com autorização do pastor Paulo. E ali juntamos o dinheiro e fomos lá, e pagamos todo o imposto. A igreja não deve um centavo, mais nenhum centavo. Aleluia. O nosso terreno tem 50 de fundo por 20 de frente, mas o terreno foi doado para a igreja. Era de uma mulher que vendeu para um terceiro, esse vendeu para outro, o outro doou para a igreja. Não tinha documento nenhum disso, nem de doação, nem de compra e nada. E disse: e agora como é que a gente vai fazer? Será que essa mulher está viva? Se essa mulher morre, vai entrar em sucessão e podemos perder nosso templo aqui. Encontramos esta mulher, Deus nos deu graça, colocou uma pessoa no nosso caminho. Deus sempre prepara as pessoas corretas para fazer a obra.
obra e para que os caminhos sejam aplanados. Aleluia! Conhecemos ali uma escrivã e ela fez todo o processo. Aí chamamos aqui, como sempre, a igreja mãe nos socorreu. Aleluia! Hoje temos a escritura do nosso templo ali em Oberá. É nosso, pastor, é da igreja e ninguém toma. Isso porque você está orando e contribuindo para a obra missionária. Aleluia! Ali estamos trabalhando para o Senhor e começamos a trabalhar. Oberá é colonizado por alemães, por ucranianos, pessoas que têm uma cultura um pouquinho ou muito diferente da nossa. Ali difícil ganhar almas, pastor. 3 anos naquele lugar e não havia batismo. Quando chegava os pedidos, irmão, manda foto dos batismos, eu ficava com vergonha. Eu mesmo andei toda a Oberá, casa por casa, e chegava no culto, eu dizia à minha esposa, hoje a igreja vai encher, porque eu convidei muita gente, e orava, e a cada tempo levantava a cabeça, e olhava, e ninguém, eu disse, Senhor, tem misericórdia. 3 anos ali estivemos, os primeiros 3 anos, e fizemos um batismo. Sabe quantas pessoas batizamos? 3 pessoas, nas quais 2 delas eram meus filhos. Isso não diminui nada, porque estão aí servindo ao Senhor e são uma coluna ali na obra do Senhor Jesus. Mas era difícil e entramos naquele processo. Um dia entrei no templo, pastor, eu estou aqui abrindo meu coração nesta noite, porque você precisa entender que existe um Deus que vela para cumprir com a sua palavra. Entrei ali, depois de um tempo, sozinho, disse, Senhor, o Senhor não me pôs aqui para morrer nesse lugar, por favor, traz pelo menos uma alma, eu preciso ganhar almas para o teu reino. Querido, a função ou a vida de um missionário é ganhar almas para o Senhor, e quando elas não vêm, entramos em desespero. E eu ali ajoelhado disse, Senhor, será que eu me precipitei? Senhor, não é possível, meu pastor me disse que eu era a pessoa para cá, e o que é que está acontecendo? Se sou eu o problema, me arranca daqui. Eu não vou pedir para ele para sair, mas se o Senhor vê que eu sou o problema, me tira daqui e manda outra pessoa. Se eu vim para cá para arrumar os documentos, já está arrumado. Se eu vim para cá para legalizar a propriedade da igreja, já está legalizado. Eu não quero só isso, eu quero almas. Senhor, por favor, me ajuda. E aquele dia, irmãos, estávamos ali em construção, tinha muito escorpião por causa das madeiras. Então alguém me disse, pastor, compre aí umas galinhas e põe aí que as galinhas comem esses bichos tudinho e você não vai ter problema com escorpião. Compramos as galinhas, e quando fui comprar, a mulher disse assim para mim, pastor, o senhor vai levar essas galinhas, e são galinhas poedoras, botadeiras, e o senhor vai ter ovo toda semana, e se o senhor deixar elas no lugar com a luz acesa, elas põem ovo de manhã e de noite. Eu disse, eu fui 12 anos vendedor, disse, essa mulher está me enrolando, mas tudo bem, se botar o de dia já está bom. Eu entrei para dentro do templo, para dentro da propriedade com aquelas galinhas, 6 galinhas e um galo. E parece que foi tudo estéril. Não botava um ovo. Falei, aquela infeliz mentiu para mim. E não bota ovo nem de noite, nem de dia esse trem. Fui no Brasil, trouxe um pé de pocã, que lá não tem pocã, dentro do carro, e plantei a pocãzinha lá. Não veio uma praga e começou a matar a minha pocã. Falei, a galinha não põe ovo, a planta está morrendo, não chega uma alma na igreja, não deixa eu morrer aqui não, Jesus. Você ri porque não é você que estava lá. E aquele dia eu fui para o templo e chorei, sozinho. Parecia um doido gritando. Eu quero alma! Passava o povo na rua, via alguém andando na igreja lá doido, gritando. Esse pastor foi doido. Aí terminei meu desabafo. Aí saí lá fora, escutei uma galinha gritar lá no fundo. Aí fui lá. Um galinheirinho que a gente fez lá. O terreno é grande. Aí a hora que eu entrei, olhei lá. 3 ovos.
Falei, ô Jesus. Olhei para a planta, estava nascendo umas folhas, 3 folhas. Eu comecei a chorar, falei em língua, fui no céu, voltei, abracei Jesus, por causa dos 3 ovos e das 3 folhas. Aí domingo fomos para a igreja, estamos lá orando, evangelizamos aquela semana. Cheguei em casa, como sempre, a minha esposa já estava com dó de mim, pastor. Aí domingo de manhã eu disse, filha, vai vir bastante gente hoje. Bastante gente hoje, que eu evangelizei. E dobrei o joelho como sempre. E aí faltando uns minutinhos para terminar a oração, olhava e ninguém. Meu filho diz assim para minha esposa, mãe, eu convidei meu professor, ele disse que vai vir. Aí minha esposa disse para ele assim, tá bom filho, que bom que seu professor vai vir, mas nem acreditando muito, sabe? Aí levantamos, começamos a oração, e fizemos a oração, lemos a Bíblia, fizemos a oração, e daqui a pouquinho abriu a porta, entrou um rapaz grande assim, moreno, a esposa, e um carrinho, 3 pessoas. Éramos umas 14 pessoas no culto aquela manhã. Eu preguei como se tivesse 1.400. Gritei, cantei, saltei, falei, Jesus, por favor. Fizemos o apelo. Aquele jovem veio para frente, ele, a sua esposa e a bebezinha que estava no carrinho. Aleluia. O Espírito Santo falou no meu coração, eu respondi a tua oração. Podia ser 4, 5, 6 ovos. Podia ser um montão de folha naquela plantinha, mas foi 3 ovos, foi 3 folhas e 3 pessoas naquela semana aceitaram a Jesus. E se está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo. De lá para cá, Deus continuou salvando. Se formou o círculo de oração. Hoje nós temos lá 17 irmãs no círculo de oração. Fizemos este ano o primeiro encontro de mulheres do nosso campo de trabalho. 80 irmãs estavam ali participando daquele culto. Deus conhece você. Eu disse para Jeremias, o que é que você vê, Jeremias? Eu disse, eu vejo uma vara. Bem has visto, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. Hoje temos ali os jovens, temos o círculo de oração, temos o grupo de louvor, temos os obreiros. Deus nos deu para abrir 4 congregações, e a obra está crescendo, e o nome de Cristo está sendo glorificado. Aleluia. Começamos a construção do templo desde que chegamos ali. Estamos fazendo um templo 14 por 30. E o povo diz assim, pastor, o senhor vai fazer uma igreja desse tamanho para quê? Se a gente não enche nem esse aqui que é 8 por 14. O senhor está fazendo uma de 14 por 30, para que tanto? Se somos poucos e somos pouquinho hoje. Fim do ano agora reunimos as nossas congregações na última Santa Ceia. Já não entrava todos os irmãos. Deus está operando naquele lugar. O nome de Cristo está sendo glorificado. Porque Deus faz as coisas conforme nós vemos. Se a tua visão for pequena, as coisas serão pequenas. Mas se a tua visão for ampla e grande, Deus fará coisas grandes. E o nome de Cristo será glorificado. A vara era de amendoeira. A amendoeira é a primeira árvore que nasce na primavera ou que floresce na primavera. É a pressa de Deus para cumprir com as suas promessas. Eu quero dizer para você nesta noite que está aqui, preocupado que quem é que vai cuidar, se o dinheiro vai alcançar ou não vai alcançar. Deus, Ele cuida, Ele veste. Você olha para minha família, está todo mundo bonitinho, bem visto. Olha para mim que bonito que eu estou. Deus veste, Deus dá terno, dá gravata, dá sapato. Deus dá tudo, Ele cuida.
cuida, aleluia, Ele usa para fazer. Tínhamos uma família lá, um rapaz, já estou terminando, pastor. Tivemos uma situação, tivemos que solucionar. Ele dava praticamente o dízimo dele, era quase que a metade das entradas da igreja. Eu tive que tratar o caso. Ele chegou para mim e disse: pastor, nós estamos indo para outra igreja, porque Deus falou comigo, e agora nosso tempo aqui deu. Eu falei: meu filho, ou falou sua mãe, ou falou seu pai, ou Deus não falou com você. Mas você vai fazer falta aqui, a sua pessoa. Mas não se preocupe. Não, pastor, porque me disse, não se preocupe. Deus, Ele cuida da obra. Comecemos a fazer a construção ali sem projeto, sem a planta. E a prefeitura começou a andar por lá e começou a multar. Eu disse: e agora? Aí fomos fazer uma consulta, 360 mil pesos. Pastor Nilton fez a construção lá, a planta do templo de Ezeiza, 700 mil pesos, saiu o projeto. Eu disse: de onde é que eu vou arrumar isso? Aonde é que eu vou arrumar esse dinheiro? Eu estou andando numa rua, tem um irmão que tem um comércio. Ele disse: pastor, fulano está aí, ele é dono dessa propriedade aqui, e ele conhece alguém lá na prefeitura, e ele falou para você procurar essa pessoa lá. Eu fui na prefeitura, e falei com o engenheiro dentro da prefeitura. Ele disse: eu vou lá na igreja. Ele veio na igreja, o pastor começou a olhar, medir tudo, e começou a medir, e eu disse: eu quero que o senhor faça a planta. Ele disse: tá bom, pastor, vou fazer a planta. E tirou todas as medidas. Eu falei para a igreja: irmãos, nós vamos mandar fazer a planta. Eu vou falar em Campinas, o pastor nos vai ajudar, como sempre tem feito com a igreja de Campinas, e nós vamos mandar fazer a planta, porque senão vai vir multa, e vamos ter que embargar a obra, vai ser toda uma situação. Mas eu não tenho recursos. E fui na prefeitura outro dia e disse: Molina, quanto vai ficar? Ele disse: pastor, não se preocupe. Liguei para ele umas 3 vezes. E as 3 vezes ele falou para mim: não se preocupe. Eu disse: então tá bom. Na segunda-feira ele veio. Ele disse: pastor, eu não vou cobrar a casa que o senhor já fez atrás. E tem uma casa no fundo já feita. Sala, cozinha, 2 banheiros, 3 dormitórios. Você pode ir para lá que tem lugar para você ficar. A casa feita, os muros já levantados. Ele disse: eu não vou cobrar a casa, não vou cobrar os banheiros novos, não vou cobrar a secretaria que já está feita, eu vou cobrar só o tempo que já está levantado, de 8 por 14, eu vou cobrar do senhor 70 mil pesos. 70 mil pesos. Enquanto que por aí era o mais barato, 360. Eu chorei, dei glória, dei aleluia, pelo disse: Senhor, eu não tenho nem 70. Ligamos aqui. Pastor Márcio nos mandou uma oferta, vendemos empanada, fizemos 1.200 empanadas, e vendemos todas as empanadas, juntamos 10 mil pesos. Na terça-feira, me chama o engenheiro e disse: Gerson, amanhã eu vou aí levar o projeto, e eu preciso dos 70, vamos ver como é que você faz para pagar. Eu disse: tá bem, vem para cá. E fui orar, disse: Senhor, e agora? Eu não vou chamar de novo em Campinas, porque já me ajudou. E não vou pedir de novo, porque senão fica muito complicado. Aí outros para ajudar também. Ainda que nossa igreja em Campinas é uma mãe, mas existem outros missionários e outras prioridades. E eu fui buscar aos pés de Jesus. E quando estávamos ali, tocou o telefone. Um irmão, chamo de irmão porque conhecemos ele. Ele não estava congregando. Disse: pastor, o senhor lembra aquele dia que eu fui na igreja? Eu disse para o senhor orar por mim, porque eu tinha um processo na justiça. Então, pastor, aquele processo saiu. Onde é que o senhor está, que eu preciso aí levar o meu dízimo, pastor? Eu disse: eu estou na igreja. E ele veio para a igreja, e ele chegou ali na igreja com um envelope na mão, e eu comecei a conversar com ele, um olho nele e um olho no envelope. Olhava para ele, olhava para o envelope: Senhor, quanto é que será que tem aí, Jesus? Eu preciso juntar esse dinheiro para dar para o engenheiro. E ali conversando com ele, e abracei ele, e orei com ele. E ele disse: pastor, está aqui. Ele disse: espera aí, meu filho, que nós vamos registrar esse valor e colocar aqui. Ele disse: não, pastor, eu estou com pressa. E se foi, e me deu aquele envelope. Eu fui na secretaria ali, abri aquele envelope, e comecei a contar, e comecei a contar, e comecei a contar, e foi contando, e estou contando, e o dinheiro não acabava do envelope, e eu estou contando o dinheiro. Ah, irmão, sabe quanto tinha naquele envelope? Eu liguei para minha esposa e disse: filha, Carlito veio aqui e trouxe o dízimo dele. O
engenheiro vem amanhã e nós temos que juntar 70 mil. Eu tinha 10. Sabe quanto foi que ele entregou de dízimo? Aí ele entregou 5 mil, pai. Ele disse, não deu 5. Quanto é que ele deu? Fala aí, fala. Entregou 10. Disse, não. Quanto é que ele deu? Ele deu 60 mil pesos. Uma pessoa que nem congregando estava. Deus usa porque a obra é dele. Quanto que eu tinha? 10. Quanto que era a planta? 70. Quanto que ele me trouxe? 60. Não trouxe 59 e não trouxe 61, trouxe 60. Eu liguei para o engenheiro e disse, vem para cá. Ele veio. Eu dei 70 mil para ele, aqui está. O projeto está lá, está pago. Tem uma cópia aqui já com o pastor Márcio. E estamos trabalhando para o Senhor. Pelas suas orações e as suas contribuições, Deus está prosperando a sua obra. A necessidade é muito grande. São 15 cidades sem nenhuma igreja nossa. Não abro porque não tenho quem colocar. Porque se colocar eu tenho que atender lá e atender a central. Ficamos atendendo Posadas e atendendo a central. Até que Deus nos deu alguém. Hoje temos um obreiro em Posadas. Mas não abrimos mais porque não temos pessoas para colocar. Você está sentadinho aí. Deus tem uma chamada e você sabe disso. Aleluia. Precisa ver e entender o que Deus tem para a sua vida. Não seja covarde. Levanta-se e diga, estou aqui, Senhor, usa-me, porque quero fazer a tua obra, e Deus vai cuidar de você. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade. A minha filha, que hoje tem 21 anos, veio para o Brasil, porque a Argentina está passando um processo bastante complicado. Não tem muito trabalho lá. E ela conseguiu trabalho aqui no mês de novembro. Então veio de lá para cá para trabalhar aqui. Pastor, falei com o pastor Márcio, falou com o pastor, a minha filha está aqui. Me faz muita falta lá. Muita falta. Mas aí estão os dois muchachos aí, Felipe e Pedro. Quando esse rapaz foi embora, era o único músico que nós tínhamos na igreja, pastor. E eu disse para os meninos, vocês se viram. Vai para a internet, aprende a tocar alguma coisa aí. E domingo nós temos culto e eu quero tocar. Eu quero fazer o culto com músico. Eles foram aprender 2 hinos. E no domingo já cantamos com o músico. E de lá para cá, hoje nós temos acho que 6 pessoas que tocam violão. Pedro toca o contrabaixo, toca a guitarra. Felipe toca a guitarra. Pedro toca o teclado. Está aprendendo a tocar o pistão. E nós temos hoje lá pessoas que tocam. E Deus está operando naquele lugar. Eu agradeço a Deus pela vida do nosso pastor, pela visão desta igreja, ministério, e por você que tem ofertado, contribuído. Deus está cuidando da sua obra aí na Argentina. Não é um lugar fácil, mas pastor Agostinho me disse uma vez, não tem lugar difícil, tem obreiro sem a bênção de Deus. Porque se você tem a bênção de Deus, ainda no meio das pedras, Deus fará você florescer. Pastor Agostinho me disse um dia, vão lembrar mais de você na Argentina, Gerson, não é pelo trabalho que você fez em Mendonça, é pelo que Deus está usando você para fazer em Uberá. Faça uma igreja bonita lá. Talvez eu possa ir conhecê-la. Ele não conheceu ela feita, mas eu trouxe o projeto para ele ver. O desenho, ele desenhou junto comigo. E eu agradeço a Deus por isso. Que Deus continue abençoando a sua vida. Pastor, me perdoe que passei os minutos. Deus continue abençoando a tua vida. Você tem uma chamada. Aceite esta chamada sem medo de ser feliz. Deus cuida e cuida bem.